Mário, tudo certo? Tudo bem. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Obrigado a vocês. Mário, você é médico e a gente está muito acostumado a ver médico trabalhando em hospitais, clínicas e tudo mais. Mas a gente está aqui conversando com você justamente porque, em alguns momentos, você exerce a sua profissão num lugar diferente. Você atende as pessoas nas ruas. Isso. A gente tem um serviço que faz o atendimento de rua, a gente faz geralmente uma ação, uma ação mensal que a gente faz, né? Nas ruas, em algumas regiões específicas da cidade. A gente já fez ali, a gente faz na Praça da Sé, é o lugar mais comum que a gente faz, mas também já fizemos na Cracolândia, Moca, Bela Vista, em outros lugares também onde há uma aglomeração de pessoas em situação de rua. Você fez uma especialização nos Estados Unidos, né? Lá você conheceu o Jim Withers. Eu fiz uma especialização lá, um aperfeiçoamento, e conheci o trabalho do professor Jim Withers lá. Quando eu voltei para o Brasil, no percurso que eu fazia entre a universidade que eu dou aula, do metrô, na verdade, do metrô até a universidade onde eu dou aula, eu percebia que existia um aglomerado, um número grande de moradores em situação de rua ali. Conversei com meus alunos, criei essa ideia da gente fazer um programa semelhante. Muitos alunos ficaram resistentes no início, não tinham medo de participar das ações. Eu colocava a mochila nas costas, colocava medicamentos, esteto e ia lá atendê-los naquela região. Às vezes, após as minhas aulas, após o período que eu dava aulas, ou às vezes em outros horários, oportunamente eu fazia isso. Como eu vi que era uma demanda muito grande, que a gente precisava meio estruturar, chamei mais alunos para me ajudarem e conversei com o pessoal ali da pastoral de rua, né, que é aqui de perto, e eles faziam um serviço de entrega de mais ou menos 1.200, 1.300 kits de alimentação. Uhum. E a gente foi acompanhá-los um dia, a gente viu que o cenário era gigantesco. Então a gente chegou a atender nesse dia, um dia quase 230 pessoas inicialmente, e o trabalho foi só aumentando a partir daí. A gente tem de 20 a 25 mil moradores de rua em São Paulo, parece que esse é o número mais atual. Existe uma estatística mais ou menos falando disso. A gente estima que seja um pouco maior esse número. Porque é difícil registrar esse morador, o registro né? é difícil. A gente tem um registro dos moradores de rua atualmente, a gente tem um banco de dados com os prontuários deles, e a gente estima que seja um pouco maior do que isso, a gente não completou totalmente a estatística. Você disse que tem o atendimento que acontece em São Paulo e aí existem outros polos no Brasil. Outros estados. Aqui em São Paulo, como é que funciona a equipe? Tem quantas pessoas envolvidas? Atualmente, a gente deve ter em torno de voluntários acadêmicos de medicina, acadêmicos de veterinária, de enfermagem, a gente deve ter em torno de 600 voluntários. E a gente tem vários voluntários médicos, em torno de 30 voluntários médicos, temos voluntários da enfermagem, psicologia, farmácia, veterinária, psiquiatria também, a gente tem saúde da mulher, temos assistentes sociais e advogados, juristas também que nos apoiam. Então acabou se tornando algo bem mais amplo do que um simples atendimento ali para uma necessidade. Você estava falando que tem até veterinários na equipe, porque muitos moradores de rua têm o seu animalzinho de estimação e isso é muito importante para eles, né? Sem dúvida. A gente criou esses outros segmentos que foram surgindo, foram decorrência de uma demanda. Existia demanda e não existia o atendimento. Então, muitos perguntavam para a gente assim, vocês fazem um atendimento de cachorro, de animal? E a gente falava, não, infelizmente eu não sei tratar isso adequadamente. Isso foi uma percepção. A segunda percepção é o seguinte, tratávamos alguns moradores em situação de rua de escabiose, algum tipo de doença, e ele voltava a ter porque estava em contato com o cão que não tinha sido tratado, estava com o animal que não tinha sido tratado. Então, a gente percebeu o seguinte, vamos atender essa demanda, que é atender o animal de rua, e, ao mesmo tempo, isso vai causar um ciclo virtuoso. Eu vou tratar o animal e vou proteger que o dono tenha uma doença, uma zoonose, uma doença adquirida pelo contato. Agora, doutor, eu imagino que lá na rua não existe toda a infraestrutura de uma clínica, de um hospital. O que vocês fazem quando o caso extrapola aquela necessidade que dá para acontecer o atendimento na rua? Os casos que a gente precisa de uma atenção médica, cerca de 90% a gente tenta resolver ali. Então, dos pacientes que a gente vê, 97% a gente dá uma resolução ali no momento.
3% talvez a gente precise de um encaminhamento. A gente dá um encaminhamento, a maior parte aqui em São Paulo, para o Centro Universitário da Anhembi Morumbi, que é a universidade que a gente tem uma relação, a gente tem uma parceria. No entanto, a gente já a gente tem uma farmácia móvel que leva até o local para disponibilizar os medicamentos necessários. A gente tem especialistas que nos acompanham, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, né? E saúde mental também e bucal. E a gente também tem algumas coisas que a gente consegue fazer ali no local. Por exemplo, curativos, a equipe de enfermagem faz um trabalho fantástico. Tem uma podóloga, uma equipe de podólogos que nos ajudam também a higienização dos pés, que é um tema importante, relevante, que às vezes eles não trocam as meias, mantêm os pés úmidos, né, durante alguns dias. E a gente também agora está contando com alguns exames laboratoriais. Então, existem coletas de exames que a gente consegue fazer. Nossa, que incrível. A gente consegue fazer algumas coisas ali, já a resolução ali. É um hospital mesmo ali na rua. É um pequeno hospital de campanha. É como se fosse um hospital de campanha montado temporariamente. A nossa organização em outras cidades, a gente já faz em cerca de 4 estados no Brasil. A gente faz em 4 estados no Brasil e faz alguns serviços, atuações fora do Brasil também. No Brasil, a gente já fez cerca de 40 mil atendimentos. E dessas pessoas que foram tratadas, que foram medicadas, eu não lembro agora a estatística mais correta, exata, mas em torno de 6.800 pessoas medicadas, tratadas ali. Aqui, você tem água? Não, você tem consigo água. Você tem que fazer um suco, você pegou o seu suco? Acabei de tomar. Você pega um outro suco. Ó, você pode usar esses aqui, ó. Usar 3 vezes aqui, tem os comprimidos aqui, tá bom? Tá bom. Tudo bem? O que você está sentindo, querida? Dor no estômago. Dor no estômago? Vou dar uma examinadinha na senhora, tá bom? Tem alguma doença prévia? Ela tem algum histórico, não? E diabetes, hipertensão, colesterol, alguém problema na família, assim? Mãe e pai já falecidos ou vivos? Minha mãe morreu. É do quê? Ela foi ser operada do olho e morreu. Sério? Deixa eu dar uma olhadinha. Graças a Deus eu estou usufruindo do que as pessoas que têm caridade ajudam nós. É por isso que eu estou aqui. Mas caso contrário, o dia a dia da gente é pior do que vocês pensam. Esse pessoal aí, essa geração de hoje, eles estão aprendendo e sensibilizando e também até ajudando a gente, né? Tirando pressão, a pressão, até doando remédio ali que eu vi lá, estão dando remédio, tudo. De um modo geral, essas pessoas que vivem nessa situação de rua, elas são esquecidas pelos organismos públicos, pela população que passa, a não ser quando ela tem medo, né, desse morador de rua. Eles são, como muitas vezes são conhecidos, invisíveis. Invisíveis. O que te fez despertar o olhar? O que é que te faz vê-los? Esse sempre foi um sonho teu, atender essas pessoas na rua, ter ido para os Estados Unidos e ter conhecido esse pioneiro do trabalho te alertou para isso? De onde vem essa vontade de atender as pessoas nas ruas? Eu acredito que desde cedo, eu segui o exemplo da minha mãe, da minha avó, e elas sempre foram voltadas à caridade, ao voluntariado, sempre foram dedicadas a esse tipo de serviço. Então, acho que desde sempre eu já tive essa vocação. Quando eu fazia faculdade ainda, a gente montou uma organização, uma ONG pequena na época, eu e outros colegas de faculdade, para ensinarmos crianças carentes, adolescentes que estavam fazendo pré-vestibular, dávamos cursos profissionalizantes, as pessoas também carentes. Então, a gente já tinha um esquema montado para ajudar essas pessoas que vivem em situação, às vezes, socialmente, né, prejudicada, ou seja, que não conseguem entrar numa universidade, que não conseguem ter educação de qualidade, que não conseguem ter um emprego, que não têm uma profissão. Então, desde sempre eu fiz isso. E como é a relação de cuidar dessas pessoas que têm
tanta necessidade. Eu sei até que tem uma história de uma menina que você ajudou a cuidar, você levou uma boneca e também levou a medicação ali para toda a família morando na rua. E a resposta dela te emocionou muito, né? Sim, na verdade cuidado desse tipo de pessoa que está nessa situação é muito gratificante. Para a gente, ele é um trabalho que não só a gente está ajudando ele, mas eles nos ajudam, nos tornando pessoas melhores, fazendo entender o mundo um pouco melhor. Né? Eu acho que isso não tem preço, não tem valor no mundo que pague isso. Você se sente melhor, eu estou contribuindo para um mundo melhor, eu estou tentando, dando minha contribuição para esse mundo melhor. Não que a gente está lavando as mãos, a gente está ali atuando, a gente está ao lado da necessidade da população que está ali, às vezes desenganada, que não tem nenhuma perspectiva e cumprindo uma missão. Por outro lado, a equipe de alunos que está ali atendendo essas pessoas, existe toda uma questão de humanização realmente do paciente, né? E eu acho que esse contato eles vão levar para a vida, para o consultório, mesmo que eles não vão estar atendendo uma pessoa na situação de rua, essa humanização pela qual eles passaram na formação, eles vão levar para o consultório, né? O que a gente percebe é o seguinte, o estudante que está ali, ele tem uma melhoria técnica, ou seja, ele consegue fazer um exame físico melhor, uma anamnese melhor, ele consegue fazer um diagnóstico melhor, mais capacitado. Científico, ou seja, ele consegue ver a epidemiologia das doenças, ele tem uma percepção diferente da situação da saúde pública e também do ponto de vista humanístico, né? Então, tem uma formação com maior empatia com o paciente, com maior dedicação a tentar melhorar a condição do paciente. Então, ele sai ali com melhoria em geral. Eu percebo que os estudantes têm um incremento, uma maturidade depois que eles participam desses programas, eles veem a vida de uma maneira diferente, né? Muitos falam o seguinte, professor, eu estava no 4º, 5º ano e não sabia que queria ser médico. E depois de vir aqui no projeto, eu percebi realmente que a medicina é a minha vocação. Que interessante. E as pessoas que são atendidas, a gente já falou amplamente de como toda a questão de saúde dela é resolvida, mas o que eu acho que fica implícito aí e completamente exposto na situação real lá que vocês vivem, é que não só a pessoa tem a cura de uma doença, tem a melhoria da qualidade de vida, mas ela tem também uma melhora exponencial da dignidade dela, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que a gente consegue trazer um pouquinho de amor às ruas, né? Eu lembro um senhor que chegou e falou assim para mim, doutor, tu tá de parabéns, você vem aqui e pega na nossa mão, sem colocar luva, sem nada. Eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque tem gente que vem aqui, tem que colocar luvas, não quer encostar na gente, fica com um pouco de receio. Uma vez me perguntaram, eu estava dando uma palestra, e me perguntaram assim, como que a gente atende um morador de rua? Eu falei, como atende qualquer outra pessoa. É uma outra pessoa. Como atende qualquer outra pessoa. E você falando assim, doutor, parece até uma coisa simples, mas realmente não é, né? As pessoas elas têm cada vez olhado menos para quem está nessa situação. E talvez até alguém diga, eu não ajudo, eu não faço parte de nenhum projeto porque minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para nada. A sua vida não é simples, né? Você tem uma família, tem 2 filhas, atende em diversas clínicas, é professor universitário na área de medicina e ainda dedica o seu tempo para esse trabalho. Então é realmente impressionante, eu acho que a gente precisa de mais médicos como o senhor, a gente precisa de mais pessoas com essa iniciativa. Precisamos nos aproximar, né? A gente colocou uma série de barreiras com as outras pessoas. Hoje eu tenho contato mais no WhatsApp, uma pessoa que está, sei lá, na Rússia, nos Estados Unidos, no Japão, do que às vezes uma pessoa que está ali na rua, na frente da nossa casa. Com uma necessidade, né? Numa necessidade que a gente nem quer olhar, não olha para a cara, vira o rosto, não dá bom dia, não dá boa noite, não dá olá, passa com medo, atravessa a rua. Não adianta nada a gente viver numa bolha criada por certos mitos ou mesmo por aparatos sofisticados, se a gente não consegue enxergar a vida que está ali fora. A gente tem que deixar de viver nessa bolha, a gente tem que começar a viver a realidade que é
que nos circunda, quer dizer, né, a realidade brasileira, a realidade da nossa cidade, do nosso bairro. Agora, doutor, por falar nisso, quem se interessar por contribuir de alguma forma com o projeto, de repente é um profissional da área de saúde, áreas afins, como o senhor disse, né, advogados, veterinários, enfim. Como é que entra em contato com a associação, conhece mais sobre o projeto? Nós temos uma página no Facebook, que é Médicos de Rua, e a gente tem também agora um domínio que é worddoctors.org, que é da organização. Mas redireciona-se, médicos do mundo, médicos de rua, é redirecionado para esse site. Legal. Doutor, muito obrigado por receber a gente. Parabéns pelo projeto incrível e que Deus continue te abençoando para que o Senhor continue ajudando todas essas pessoas que precisam tanto dessa contribuição e dessa humanização, principalmente. Amém. Vamos continuar na luta, né? É uma luta diária, é uma luta constante e a gente não pode desistir, né? Cada batalha que a gente vence, existe um novo desafio. E a gente não pode colocar assim empecilhos. Eu não tenho tempo, eu não tenho vocação, eu tenho medo, Vá lá um dia observar nosso trabalho voluntário. O nosso principal capital é voluntário. Se você quiser ir lá, comparecer, a gente publica no Facebook o dia que a gente vai fazer a ação, está convidado a participar, entre em contato com a gente, né, através do Facebook ou do site, alguma coisa do tipo. Participe, veja o que a gente faz lá, o trabalho que a gente faz lá, o trabalho bonito. Às vezes você, como voluntário, vai sair mais beneficiado do que a pessoa que está ali. Com certeza, com certeza. Tá ali. Obrigado, doutor. Prazer enorme.